Olá! 2010 é um ano promissor para a piscicultura brasileira. O Ministério da Pesca e Aquicultura está investindo alto para consolidar a atividade no país. Uma das ações de destaque é inédita. O Brasil terá o primeiro censo da pesca, que vai identificar quem são e onde estão os pescadores e piscicultores brasileiros. Há outros projetos em andamento para estimular a produtividade. E o semiárido está no centro das atenções. A região detém acervo científico e projetos de sucesso que ajudaram a desenvolver a piscicultura em reservatórios de pequeno, médio e grande portes, democratizando o acesso à atividade e os benefícios gerados por ela. Milhares de famílias passaram a ter fonte de renda e alimento nutritivo na mesa. O pioneirismo do Nordeste na piscicultura e as possibilidades de desenvolvimento da atividade na região são destaques no programa Conhecer de hoje. Trabalho rústico e saboroso. Tradicionais peixarias resistem ao tempo no interior do Ceará. No distrito de Lima Campos, em Icó, a atividade passa de pai para filho. Começo de tudo, o açude Lima Campos fez a pesca virar fonte de renda e, com quase 80 anos de existência, ainda permite múltiplos usos para as comunidades. Mãe da piscicultura do Denox, primeira estação do departamento, nasceu como projeto experimental. Foi pioneira em técnicas de reprodução e hoje produz alevinos para 21 açudes. Manejo eficiente entre tanques, viveiros e laboratórios. Tudo é preparado para os peixes ficarem confortáveis e obterem reprodução com qualidade e quantidade. Natureza favorável e ciência como aliada. Técnicas naturais e artificiais fazem multiplicar a produção de alevinos nas estações de piscicultura. O programa Conhecer está no ar. A imensidão do território brasileiro faz do Brasil um país de diversidade. Cada região tem suas peculiaridades. Cada estado, cidade, pequenos distritos, todos eles têm suas vocações. Por isso, geralmente, determinados locais ficam conhecidos pelo potencial que dispõem, sejam eles econômicos ou culturais. Terra do sol, terra do forró, terra do leite, terra das peixarias. No interior do Ceará, o desenvolvimento do distrito de Lima Campos, no município de Icó, região Centro-Sul, deve muito à pesca. A atividade se consolidou, passando de geração a geração e abriu novas possibilidades de trabalho. Mas não foi à toa que o peixe passou a ser fonte de renda da comunidade. O som do óleo fritando peixe no antigo fogão a lenha acompanha seu Chichico há 30 anos. Mas o contato com a pesca vem de muito antes. Desde 12 anos que sou pescador. Pesquei aqui no Oroz, Lima Campos, na Bahia. Trabalhei uns 30 anos. 30 anos de pescaria. Cansou de pescar no açude? Não, eu acho pescar porque é bom, né? A pesca. Acho que vou pescar. Ainda sou pescador ainda, né? Eu estou pescaria, eu estou dentro, né? O cheiro se espalha pela cozinha. Faz muito calor. O ambiente é simples, mas espaçoso. Como gosta Francisco Clemente Neto, o seu Chichico. Como velho pescador é conhecido desde que trabalhava como garçom. Foi assim que ele teve a ideia de montar o próprio restaurante. Comecei sendo garçom lá aqui na praia de Lima Campos, né? Eu tinha um compadre, ele me chamou para trabalhar lá e eu fiquei um bom tempo com ele lá. Era o Chico Cascavel, que chamava na época, né? Ele foi quem me ensinou a começar com peixe lá, a trabalhar em restaurante, né? De garçom, aí passei para restaurante, né? Foi muito difícil no começo? Não, tudo é fácil. Em peixe tudo é fácil, né? Mas para não ter tantas dificuldades, como diz o seu Chichico, quem vive do comércio tem que trabalhar muito e nisso, Clemente é um exemplo. Com 76 anos de idade, ele não larga a mão de preparar o peixe para o consumidor. Faz do jeito dele, bem à vontade e mantendo a tradição do restaurante, o que ajuda também a manter a freguesia. O peixe frito chega à mesa dos clientes fresquinho, acompanhado com arroz e pirão. Só de olhar, dá água na boca. E o sabor? Muita gente que passa por aqui diz que o peixe de Lima Campos é inigualável. Será que é só fama? Não é fama não, além da fama, o sabor está aqui, você pode até conferir, a gente vai já repetir novamente. E isso é uma das iguarias nordestinas que Lima Campos tem como número 1. Essa peixada é conhecida a nível nacional e quiçá até internacional, porque as pessoas daqui vão para o exterior e quando vêm trazem os amigos e eles levam esse sabor da peixada que você está aqui para conferir até para o exterior. A do Crato, quando eu volto,
O meu canto certo é esse, eu sempre almoço aqui. Às vezes deixo de almoçar lá fora para vir pegar esse peixe. E o peixe daqui é saboroso, é gostoso. E aqui é meu canto, cativo, eu sempre vim. Lima Campos é um distrito do município de Icó, que ficou conhecido pelas tradicionais peixadas e pelo preparo do pescado. Concorrência aqui não é problema. Os pequenos restaurantes se avizinham, praticamente divididos apenas por uma parede. É fácil, o cliente sai de um e entra no outro. E não vê a diferença na qualidade, nem no atendimento. Afinal, todo mundo por aqui se conhece e se respeita. Os peixeiros sabem que precisam manter a tradição. Por isso, pouca idade não significa pouca experiência. Júnior tem apenas 25 anos. Hoje cuida da peixaria do pai, seu Zeca. A gente já tem a peixada aqui, peixada do Zeca, há 35 anos. Foi a primeira peixada aqui do Lima Campos. Tradição até em toda a região aqui, Centro-Sul. E vem passando de pai para filho, né? Aí, se Deus quiser, estamos progredindo para neto, quem sabe, né, no futuro. É um bom negócio, gente. Com certeza. Aqui pra gente é um bom negócio, um empreendimento bom, que a gente visa o futuro em ampliar mais e, se Deus quiser, quem sabe botar um em outros locais, né? Algumas pessoas acreditam que nada acontece por acaso. Baseado nessa assertiva, então, pode-se afirmar que a fama das peixarias de Lima Campos deve-se a vários fatores. Um deles, indiscutivelmente, está muito presente na vida dos cidadãos que moram na comunidade. Construído em 1932 pelo Denox, o açude que leva o nome da cidade ajudou a formar o comércio em torno do peixe e a gerar renda para a população. Também conhecido como Estreito 1, o açude Lima Campos, que barra o Rio São João, na região centro-sul do estado, tem capacidade para acumular 66.382.000 metros cúbicos de água. Água suficiente para garantir o consumo humano, a irrigação da agricultura, a manutenção da pecuária e o desenvolvimento de projetos sociais. A poucos quilômetros do açude Lima Campos está outro fator que certamente colaborou e continua contribuindo para essa vocação que a cidade tem de produzir e beneficiar pescado. Depois de concluir o reservatório hídrico em 1932, o Departamento Nacional de Obras Contra-Secas construiu uma estação de piscicultura, a Estação Pedro Azevedo. À época, uma experiência pioneira, que não precisaria de muito tempo para consolidar sua importância como base de um novo projeto de desenvolvimento sustentável na região Nordeste. O programa Conhecer volta daqui a pouco mostrando a mãe da piscicultura do Denox. Com atuação de vanguarda e pesquisas pioneiras, Estação Pedro Azevedo virou referência. Hoje, a estação de piscicultura não só produz alevinos para povoar 21 açudes cearenses, como distribui conhecimento e experiência para outros projetos. As estações de piscicultura são como berçários de peixes, onde eles nascem, se reproduzem e ficam aptos a se desenvolver sozinhos na natureza, povoando açudes, rios, lagoas e se tornando fonte de renda e alimentação através da pesca. Especialistas em piscicultura estão sempre estudando novas técnicas para aprimorar a reprodução, as formas de cultivo e melhorar as espécies de peixes, de olho no aumento da produtividade e na qualidade. No semiárido brasileiro, mais de uma dezena de estações de piscicultura foram construídas pelo Denox. A primeira foi a do distrito de Lima Campos, em Icó, no centro-sul do Ceará. Não só pelo pioneirismo, mas pela importância das pesquisas e do trabalho desenvolvidos, a estação Pedro Azevedo é chamada de mãe da piscicultura do Denox. 7 horas da manhã. O trabalho já começou na estação de piscicultura Pedro Azevedo, em Lima Campos. Os funcionários do Denox recolhem as tilápias de um dos tanques. Os peixes são colocados cuidadosamente num reservatório, uma caixa d'água. É como eles vão ser transportados do tanque para um dos viveiros. A viagem começa. Vai demorar pouco. O percurso de alguns metros é parte do processo de reprodução de tilápias, uma das especialidades da Estação de Piscicultura de Lima Campos, que foi criada em 1942 e até hoje mantém um status em relação às outras estações.
A estação de piscicultura Pedro Azevedo, ela pode ser considerada a mãe da piscicultura do Denox. Ela data de 1942, a sua inauguração, 1942, aqui começou praticamente toda a história de peixes no Nordeste. Daqui foram trazidos, para cá foram trazidos peixes da bacia amazônica, foram trazidos peixes da bacia do São Francisco, foram trazidos peixes exóticos, como as tilápias vindas da África, foram trazidas as carpas vindas primeiramente de Israel, depois da Hungria, e aqui realmente foi feito um estudo sobre a biologia de espécies para um melhoramento da pesca e da aquicultura no Nordeste. O chefe da estação, Pedro Azevedo, engenheiro de pesca Hilton Moura, acompanhou bem a história e a evolução dos trabalhos experimentais realizados no local. O começo foi difícil. De início, 1942 até 1950, produzia-se por ano cerca de 40 mil alevinos. Hoje, a tecnologia mudou, nós já chegamos a números em torno de 12, 13 milhões de alevinos por ano. Esses alevinos são levados às coleções públicas para beneficiar a população carente da região. Ao mesmo tempo em que a estação preparava toda a sua infraestrutura e planejamento técnico, ficou definido que a tilápia seria o peixe de produção em larga escala. Essa decisão foi adotada mediante critérios técnicos. A tilápia hoje é um peixe dos mais fáceis de se reproduzir. A tilápia não precisa que a gente tenha o cuidado especial só com a alimentação e o conforto fisiológico para que ela produza o máximo possível. Então daqui não há necessidade de hipofusação. É um peixe que desova em cativeiro normalmente, sem precisar de nenhum estímulo da natureza. Ela só precisa de conforto fisiológico e temperaturas que variam de 28 a 32 graus, que é o ideal para ela. O que você pode entender por conforto fisiológico? Conforto fisiológico seria tudo aquilo que o animal precisa para desempenhar as suas atividades reprodutivas ou de crescimento o melhor possível. Seria temperatura, alimentação, um ambiente com boa oxigenação, tudo isso aí seria o conforto fisiológico da tilápia. Para ver de perto esse cuidado com o conforto fisiológico dos peixes, para garantir uma reprodução de qualidade, voltamos ao transporte das tilápias no curto percurso entre os tanques e os viveiros, dentro da estação de piscicultura de Lima Campos. Assim que chegam aos viveiros, as tilápias fêmeas são descarregadas. Começa aqui uma nova etapa da reprodução simples, aquela em que as tilápias são acasaladas naturalmente. Os funcionários começam a operação de acomodação das tilápias nos viveiros. Cada um deles tem capacidade para 100 machos e 300 fêmeas. Essa é a relação usada na técnica de reprodução por acasalamento. 3 fêmeas para cada macho. Mas o cuidado é tanto com a boa condição para o encontro entre as tilápias que os machos têm que esperar um pouco. Isso mesmo, até as fêmeas se acalmarem dos possíveis transtornos causados na viagem. E ainda assim, por precaução, apenas 50 machos aguardam ansiosos no galão. É que aqui, nesse ambiente, eles também são preservados para terem uma boa performance. Só colocam 50 peixes por causa do repouso, que só vão passar 15 dias de repouso, aí a gente coloca o modo estresse. 50 peixes em cada uma gaiola. Ou seja, é uma questão de espaço. Com mais espaço, o peixe tem menos estresse. Isso, justamente. Esse é um trabalho que é realizado durante o ano inteiro pelos funcionários do Denox e é o que garante a produção em alta escala das espécies que são criadas aqui na Estação de Piscicultura do Departamento Nacional de Obras Contra-Secas, que fica em Lima Campos, no município de Icó. Somente o acasalamento desse plantel deve gerar algo em torno de 900 mil larvas da tilápia. Se o assunto é reprodução natural por acasalamento, os viveiros funcionam como uma espécie de lua de mel para os peixes. Mas antes deles, há todo um processo de manejo das tilápias nos tanques. Tudo muito bem planejado e, principalmente, criteriosamente executado de acordo com as técnicas de reprodução. Os tanques são, na verdade, os berços das novas espécies que vão repovoar os açudes públicos e particulares no estado. É aqui que tudo começa. Hilton Moura é o responsável por esse trabalho. Isso aqui, do início, isso aqui foi construído para um manuseio de alevinos. Hoje, pela mudança de tecnologia que vem acontecendo, para o melhoramento da própria atividade, isso aqui foi transformado em tanques de reprodução de tilápias. Daqui nós coletamos larvas, transformamos essas larvas em alevinos para servir a toda a população nordestina. Como é que funciona o manejo, doutor Hilton? O manejo, aqui o acasalamento das tilápias, a gente acasala por período de 14 dias cada lote e, consequentemente, no 14º lote a gente faz a despesca. Essas tilápias que estiveram acasaladas vão para repouso, 14 dias de repouso e fica sempre esse ciclo aqui.
Daqui nós retiramos, só de tilápias, por ano, cerca de 8 milhões de alevinos. Os milhões de alevinos produzidos nos tanques da Estação de Piscicultura Pedro Azevedo são utilizados para repovoar 21 açudes nas regiões Centro-Sul e Cariri. Essa ação de repovoamento acontece todos os anos de acordo com o planejamento feito na própria Estação de Piscicultura de Lima Campos. Um trabalho que não para, avança sempre no sentido de promover e dinamizar a estratégia de desenvolvimento sustentável através da criação da tilápia em cativeiro, uma atividade que ganha corpo e se transforma a cada dia numa boa opção de renda para dezenas de comunidades que sobrevivem da pesca. Daqui a pouco, no programa Conhecer Natureza Favorável e Ciência como Aliada, veja como técnicas naturais e artificiais fazem multiplicar a produção de alevinos nas estações de piscicultura. A pesca é uma atividade que acompanha a evolução do homem. É um dos ofícios mais antigos de que se tem notícia. Mas o avanço da história testemunha transformações. Surgiram novas técnicas e formas de cultivo, novos aproveitamentos do pescado. A piscicultura ganhou status importante no agronegócio e a tecnologia está cada vez mais presente no processo de produção de peixes. E as estações de piscicultura são grandes responsáveis pelo sucesso da atividade. Com manejos naturais ou artificiais, a produtividade é assegurada sob a experiência determinante de especialistas, que encontram o manejo ideal para garantir viveiros sempre cheios de alevinos. Ao contrário do que muitos imaginam, a piscicultura é uma das atividades mais antigas do mundo. Era amplamente praticada por grandes civilizações. No século XX a.C., por exemplo, os egípcios já criavam tilápias em cativeiro, mas apenas para fins ornamentais. No Brasil, a piscicultura começou a ser difundida a partir de 1912. O cientista Rodolfo von Lenin defendia que no país era preciso criar peixes como se criavam galinhas. Foi ele quem, em 1931, conseguiu, através da aplicação de hormônios, provocar a desova de um peixe, se transformando num precursor das técnicas de reprodução no país. De lá para cá, o Brasil, mais precisamente o Nordeste brasileiro, adotou a tilápia como a espécie preferida para a reprodução em cativeiro. E o Denox tem um papel importante nessa história, com a implantação da Estação de Piscicultura Pedro Azevedo em Lima Campos, no Ceará, em 1942. A tilápia é um peixe oriundo do continente africano e também se desenvolveu muito bem na Ásia Menor. As tilápias que nós trabalhamos hoje são tilápias vindas da Tailândia. São dita tilápia variedade chitralada, tailandesa chitralada. Então a gente começa selecionando aqueles animais com maior porte, certo? Com maior capacidade reprodutiva, mais dóceis. E daqui a gente, a cada 4 meses, essa tilápia já está adulta. Se ela nasceu hoje, 4 meses depois ela já está adulta. E aí começa a nossa seleção, sempre procurando os melhores animais para que seja feito um plantel com o melhor padrão genético possível. É verdade que as fêmeas ficam num tanque, os machos ficam em outro, e eles têm um período para ficar juntos num tanque só? Exatamente. A gente poderia até dizer que as tilápias são muito fiéis, são segregativas. Elas sempre gostariam de se acasalar com os mesmas fêmeas, os mesmos machos. Então nós fazemos lotes. Uma fêmea de tilápia pesando em torno de 500 gramas, ela pode produzir de 2 a 4 mil alevinos a cada mês. O acasalamento das tilápias acontece nos viveiros, que em média medem cerca de 100 metros quadrados por 1 metro de profundidade. O método é natural, mas os técnicos do Denox não trabalham apenas com a natureza reprodutiva dos peixes. Uma tecnologia simples, mas super eficiente, faz o controle entre machos e fêmeas no plantel. A técnica foi batizada de reversão sexual e não é aplicada por acaso. Por a tilápia ser um peixe muito prolífico, ou seja, ela reproduz todos os meses e começa a reproduzir muito jovem, com 4 meses. Então,
para quem quer fazer criação intensiva, ou seja, em cativeiro, em viveiro, em tanques-redes, isso chega a ser um problema, essa alta prolificidade. Porque normalmente as fêmeas crescem até 20, 25% menos do que os machos. Então daí a gente aconselhar quem for fazer criação intensiva em viveiros ou tanques-redes, para levar um peixe revertido, ou seja, os peixes, as fêmeas são transformadas em machos para que atinjam uma melhor produtividade no final da coleta da criação intensiva. Esse processo de reversão sexual é feito através da introdução de um hormônio masculino na ração em pequenas quantidades que não vai prejudicar a saúde pública em caso nenhum, mas aí transforma realmente as fêmeas em machos e o aproveitamento final na coleta da aquicultura vai ser bem melhor. A aplicação do hormônio na ração das tilápias para promover a reversão do sexo do peixe é um processo que tem que ser administrado com muito cuidado. Apesar de não constar na literatura casos que comprometam a saúde dos consumidores, é preciso realizar o processo no tempo certo. Esse processo ele é aconselhável fazer de 21 até 28 dias de vida do indivíduo, ou seja, tem que ser coletado uma pequena larva para que o processo seja realmente efetivo. Aí você tem que reverter esse peixe de 21 a 28 dias. Quer dizer, que ele receba o hormônio com a ração para que seja realmente as fêmeas sejam transformadas em machos. Controlar o plantel de machos e fêmeas de tilápia é importante para manter o planejamento feito em torno da reprodução de alevinos, para o repovoamento de açudes e outras atividades. Esse é o início de mais um processo de reprodução, mas os alevinos que serão gerados através desse acasalamento terão outra finalidade. Eles não vão ser usados para o repovoamento de açudes, mas vão contribuir da mesma forma para o desenvolvimento sustentável de comunidades que sobrevivem da pesca. Esses alevinos estão no laboratório da Estação Pedro Azevedo esperando a transferência para os chamados tanques-rede, onde vão ser criados em cativeiro. Além de repassar os alevinos para piscicultores, o Denox presta uma assessoria com informações básicas sobre a criação da tilápia nas gaiolas. As ações desenvolvidas pela Estação Pedro Azevedo, que trabalha com matrizes para a reprodução de peixes, são referência em todo o Nordeste. As técnicas utilizadas aqui estão fortalecendo a piscicultura em toda a região e gerando expectativas cada vez melhores de toda a cadeia produtiva. A piscicultura realmente houve um despertar nesses últimos 3 anos, um despertar para a piscicultura intensiva em tanques-redes. Então o Oroz e o Castanhão hoje são ambientes com grande potencial para a produção de tilápias. E daqui já saíram muitos e muitos alevinos e creio que para frente é que a coisa vai se encaixar e o brasileiro vai realmente comer um peixe de boa qualidade. Por mês nós podemos garantir que saem em torno de 1 milhão a cada mês aqui da estação. 1 milhão de alevinos mensalmente a gente sai para povoar açudes públicos ou para iniciativa privada. O programa Conhecer termina aqui. Se você quiser se comunicar com nossa equipe, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.